crianças que vai fazer esse culto. Fica aí, hein? Fica aí que vocês vão gostar. Nós vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos falar a palavra de Deus. Fica aí, hein? Aguarde. O Salmo 103, verso 1 diz: Ó Senhor, Deus que é todo o meu ser, te louve, que eu louve o Santo. Deus com todas as minhas forças. Fica aí, hein? Fica aí. Vem ficando aí no nosso culto, hein? Louvando a Deus, hein? E ore bastante. Tchau, tchau. Olá, igreja. Eu vou fazer uma oração de adoração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse culto e por todas as pessoas que estão assistindo. Que esse culto seja muito bom, muito maravilhoso, que tenha a sua presença. Que esse culto seja maravilhoso e que mais pessoas possam ouvir. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Salmo 145, de 1 a 4. Meu Deus é meu Rei. Eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graça e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as tuas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos farão da glória do teu reino e contarão a respeito do seu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Papai do céu, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha comidinha. Quero que eu tenha bons sonhos, que cuide de todas as crianças daqui. Peço perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos cantar uma música muito legal. Cante com a gente e que Deus te abençoe. Deus.
Boa noite, igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, venha te pedir, Senhor, por favor, Senhor, você possa abençoar, Senhor, cada pessoa da igreja, Senhor, por favor, ó Pai, Senhor, possa abençoar as crianças doentes, todos os tipos de crianças, Senhor, abençoe os adultos, os adolescentes, nossa igreja, Senhor, por favor, Senhor, faça com que a pandemia possa acabar e que tudo possa voltar ao normal para que nós possamos nos ver novamente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada por tudo e por todos. Amém. Beijo. Agora vamos louvar a Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos pra todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos
seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Cristo é nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Nome santo, oh, nome santo. Oi, gente, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este momento. Abençoe o pastor que vai trazer a sua mensagem e que o que ele fale a gente entenda. Nos ajude a entender isso, em nome de Jesus, amém. Agora o Gabriel vai ler a Bíblia. Depois o pastor vai trazer a mensagem. Oi, gente, hoje eu vou ler Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 5. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como estará recebendo a mim. Se tornar como uma criança. Eu já ouvi muitas vezes um adulto falando, principalmente quando estava com uma criança por perto, ou até mesmo olhando para uma criança, e esse adulto dizendo: como eu queria ser uma criança,
e não me preocupar com boleto, com dívida, com acordar cedo, com trânsito. A minha única preocupação só seria em me divertir. Brincar, não ter responsabilidades, não ter que ficar ouvindo o chefe. Quantas vezes já não ouvimos essas expressões, ou até mesmo nós, quantas vezes já não falamos ou pensamos dessa forma. Eu creio que se de repente Jesus chegasse ali e falasse para nós, ou para quem pensa dessa forma, né? Essa proposta de Jesus de ser como uma criança, acho que aceitaria na hora. Principalmente se estiver no momento de estresse, de muita dificuldade. Só que Jesus, ele nos fala de sermos como uma criança sobre outro aspecto. Não desse de repente, querer fugir de responsabilidades, do trabalho, do estresse, das dificuldades. Mas ele nos leva a olhar para a criança de uma outra forma. De sermos humildes, de confiar sem medo, assim como uma criança confia em seus pais, de confiarmos em Deus sem reservas, sem medo mesmo, confiança plena e total. E ao confiarmos, sermos também dependentes, assim como uma criança depende muito de seus pais ou responsável, nós devemos depender de Deus e crer nele, aprendendo isso com as crianças. Jesus, ele estava provavelmente na casa de Pedro e seus discípulos estavam ali com ele, até que em determinado momento surge então a grande pergunta: quem é maior? Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o mais importante? Quem será esse que figurará uma alta posição? Quem será o maior, o melhor, o mais importante no reino dos céus? É interessante que esse mesmo questionamento vai ser repetido um pouco mais para frente, lá no capítulo 20 de Mateus, e também ele é relatado nos outros evangelhos. Nós podemos perceber por parte dos discípulos uma preocupação, uma certa atenção, um desejo sobre importância, sobre ter um destaque pessoal no reino dos céus. Ainda que Jesus já os tivesse avisado sobre a sua própria morte, aqueles homens ainda esperavam o estabelecimento de um reino político literal na terra, no qual Jesus seria o rei e eles, assim, iriam exercer altos cargos, teriam grande dignidade neste reino, ao qual eles desejavam tanto. Porque o que eles mais queriam ali era a libertação da opressão romana ao qual eles viviam, estavam debaixo do Império Romano, então eles viviam ali uma opressão e eles queriam a libertação disso. E por mais que Jesus já havia passado e explicado para eles sobre este termo, sobre o reino dos céus, eles ainda não tinham compreendido a Jesus e talvez nem aceitado direito essa ideia de Jesus de morte, de entrega, de ter o reino em outro local e não ali onde eles estavam. E Jesus, ele reage de uma forma diferente ao questionamento dos seus discípulos. Ele pega e chama uma criança. É interessante como Jesus age com as crianças. O seu olhar, a sua forma de falar com elas, toda a sua ternura e afeto, ele é demonstrado tanto em palavras quanto em ação. E Jesus, ele traz uma valorização para a criança. Se você perceber nos textos bíblicos que relatam muito o período ao qual eles viviam, as crianças não são muito citadas. E quando são citadas, dificilmente você vai ver o nome delas. Então elas são citadas apenas como criança, como menina, e não tem diretamente o nome delas ligado. Então naquela época já não tinha tanta valorização assim das crianças. E Jesus, ele traz ali uma forma diferente de se olhar, de valorizar, de agir diferente com as crianças. Jesus, ele traz mesmo uma valorização para a criança. E Jesus age de tal forma com que ele faz com que todos ali parem. Ali na casa de Pedro, com que todos parem o que estão fazendo e olhem para as crianças. E olhem para elas, que os adultos ali pudessem perceber
a criança em sua forma de agir, em sua forma de pensar. As crianças não são apenas pequenos seres humanos que ficam correndo, brincando ou até mesmo bagunçando. Elas têm grandes valores a nos ensinar. Por isso que é uma grande lição. O quanto que você tem valorizado e cuidado da criança aí da sua casa, da sua família, ou mesmo as crianças que você conheça ou que tem aí alguma vivência, alguma relação, seja até mesmo de amizade. Como é que você tem valorizado? Você as tem tratado com dignidade, com carinho, com amor, com valorização mesmo? Ou lhe falta paciência e o que você mais quer de uma criança é distância? Jesus ele age de forma diferente. Jesus as coloca no centro de todos. Jesus as valoriza e ele nos chama a termos esse mesmo olhar, esse mesmo cuidado sobre as crianças. Cuidado de amor, de ternura, de paciência, sim, de muita paciência. Elas estão crescendo, estão se desenvolvendo e necessitam, sim, da nossa paciência. Como é que você tem cuidado das crianças que estão no seu convívio? Deixadas de lado, Jesus ele nos chama a colocar ali no centro. Percebermos, olharmos, cuidarmos com paixão, ter afeto, ter amor por elas. Até mesmo porque a criança, antes de ser atingida por aquilo que muitos adultos já têm, que nós adultos já temos, e que muitos têm isso de forma grande, como orgulho, maldade, ostentação, ambição, entre outros males. A criança ela é, assim poderemos dizer, dotada de um espírito de humildade, de uma fé simples, mas uma fé convicta. E é tão lindo vermos a simplicidade na fé das crianças, naquilo que elas acreditam, no qual nós adultos muitas vezes desprezamos e até ridicularizamos essa fé. A criança ela acredita de verdade. É uma fé simples. E quando não tem uma intervenção de um humano que queira destruir aquela fé, acabar com aquela fé, a criança tem uma fé convicta naquilo que ela crê. Ela acredita de verdade. E é nesse ponto que Jesus ele quer nos levar. É exatamente neste sentido que Jesus quer que possamos olhar, que possamos observar e ser como uma criança. É interessante notarmos que nem foi necessário que Jesus respondesse de forma direta ao questionamento que os seus discípulos fizeram ali para ele, da questão do maioral, de quem é o mais importante. Ao colocar a criança no meio deles, a sua afirmação não é sobre ser o maior, mas sobre ser o menor de todos ali presentes. É sobre se converter e ser como uma criança, como aquela criança, de ter uma fé simples e inabalável, e que não planeja ser beneficiado em cima do outro, sendo uma criança humilde até mesmo na forma como se apresenta a Cristo, sem medo e sem se ostentar por isso, por ter Jesus como seu amigo, como seu companheiro, como alguém muito próximo. A simplicidade, a humildade da criança, Jesus nos chama a atenção nisso. Jesus ali, ele está reorganizando a ideia dos seus discípulos, porque eles estavam seguindo numa direção errada, na qual não tinha como destino o reino dos céus. Dessa forma, Jesus mostra que a participação no reino de Deus, no poder de Deus e na vida de Deus exige uma mudança em nós, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de olhar as coisas. Essa mudança, ela ocorre quando reconhecemos que estamos seguindo na direção errada e que sim, devemos nos arrepender, nos converter. Fazer uma conversão mesmo da nossa vida. Se estivermos indo para um caminho errado, convertermos e retornarmos, voltarmos para Deus. Essa decisão, ela altera a nossa vida de tal forma que somos
transformados, ou melhor, que começamos a ser transformados pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. E a transformação ela é iniciada porque ela é contínua. Ela é contínua e cada vez mais a personalidade humana vai se transformando à imagem de Cristo. E isso acontece passo a passo, dia após dia. Essa transformação, ela começa a retirar de nós o egoísmo, a ambição, a maldade, a ostentação, a malícia e vai nos deixando mais mansos, simples, humildes, que são exatamente o que? Características das crianças. E era isso que os discípulos ainda não haviam aprendido de Jesus. E olhem que Jesus demonstrava isso com palavras, com ações. Ele estava ensinando aos seus discípulos o tempo todo. E mesmo assim eles ainda não tinham percebido isso. E nós também. Nós também nos comportamos assim muitas vezes. Ouvimos, como estamos fazendo agora, aquilo que Jesus pede de nós, mas não praticamos. Não mudamos os nossos pensamentos e ações, e é por isso que Jesus nos chama mais uma vez à mudança, à transformação, a sermos como crianças, a sermos humildes. E a humildade é o oposto da soberba, que é aquele sentimento de superioridade em relação a outra pessoa, que é o orgulho, que é a arrogância. A humildade, ao contrário disso, ela desenvolve em nós o altruísmo, que é o que o dicionário vai nos dizer, que é aquele que não é egoísta, que busca ajudar ao próximo, não colocando seus interesses em primeiro lugar, em detrimento dos demais. E Jesus é um grande exemplo disso. Ele mesmo deu a sua vida por nós, por mim, por você. Ele se ofereceu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E é assim que Jesus quer que sejamos transformados, que sejamos humildes, que possamos olhar para o próximo com compaixão, sendo como uma criança, pois elas possuem uma fé simples e uma humildade em suas atitudes, desde que ainda não tenham sido corrompidas por este mundo mau que é repleto de egoísmo. A humildade, ela desenvolve em nós a sinceridade, a simplicidade e nos ajuda cada vez mais a confiarmos em Deus sem reservas, porque nós não iremos colocar o nosso dedo ali, iremos confiar plenamente em Deus. E Jesus, ele quis mostrar aos seus discípulos uma outra forma de agir e de pensar, e essa preocupação de ser o maior, de ser o mais importante, isso é totalmente humano e está cada vez mais acentuado em nossos dias. Basta olharmos aí para fora. As pessoas querem cada vez ser melhores, maiores e passam por cima de outros para conquistar isso. É por isso que ele também nos chama a mudarmos as nossas atitudes, a não sermos como esse mundo mau, a mudarmos o nosso pensamento, a nossa forma de olhar, de enxergar as coisas, a nossa forma de agir, porque buscar ser o mais importante, ser o maioral, vai acabar nos prejudicando, tirando até mesmo a nossa paz de espírito, e vai mexer até mesmo nas nossas relações pessoais. Nos transforma isso de tal forma que você já começa a olhar o outro com desprezo, quando você quer ser o mais importante, que você quer ser o maior, e muitos realmente passam por cima dos outros. Por isso que Jesus nos chama, olha, não é esse o caminho que eu quero que vocês sigam. Vocês precisam ser como crianças, serem humildes, serem transformados com uma fé simples, mas fé convicta. Por isso, Jesus, mais uma vez, está nos chamando para agirmos de outra forma, de irmos para outro caminho, o caminho da humildade, e olharmos para a criança nesse sentido. Jesus está nos chamando para olharmos para a criança, por isso que ele colocou aquela criança ali no meio de todos, para que eles parassem, para que eles pudessem naquele momento, naqueles instantes, olhar
para uma criança. Por isso, eu te convido a fazer o mesmo. Se tiver uma criança aí contigo, perto de você, olhe para ela nesse momento. Se não tiver nenhuma com você, pense em alguma criança nesse momento. Faça isso agora. Se tiver uma criança, olhe para ela. Se não tiver nenhuma criança aí, pense em alguma criança nesse momento. Você olhou já? Pensou em alguma criança? Pensa nas atitudes, nas reações que ela tem com coisas simples. Ainda hoje, muitos não dão a devida atenção às crianças e não as colocam no centro de suas atenções, do seu olhar, do seu perceber. Poucas pessoas se dispõem a aprender sobre Deus a partir das crianças, exatamente porque achamos que devemos apenas ensiná-las. Mas Jesus, ele deixa claro que a fé que permite entrar no reino de Deus é de uma atitude de criança. E é por isso que nós devemos aprender com elas. Isso não é difícil. Todos nós já fomos crianças. Todos nós já fomos crianças. E ali tivemos essa fé simples e sincera. Uma fé sem reservas. Uma humildade que traz a felicidade e o favor de Deus. Eu li certa vez que Jesus, ele quer acordar, quer despertar a criança que ele ama em cada um de nós e dessa forma facilitar o nosso caminho para perto dele. Ao olharmos mais para as crianças, olhamos também para a criança do nosso interior, para a criança que cada um de nós temos dentro de nós. Sabe por quê? Porque a criança, ela sabe o caminho para o colo do Pai, para o colo do Pai Nosso que estás no céu. Esses dias a minha filha menor, a Rebeca, se machucou e ali ela chorou, e aí ela veio correndo, eu estava próximo, né? E aí eu olhei para ela, ela veio correndo para mim, né? Me abraçou, queria o colo, me abraçou, me apertou. Eu falei, tudo bem, filha, machucou muito? Ela machucou, papai machucou. E ali ela foi se acalmando. E por mais que a dor ainda tivesse, ela parou ali de chorar, mas porque ela sabia que no colo, no caso, no meu colo, do pai dela, encontra o afeto, o carinho, o cuidado. É dessa forma que Jesus também quer que nós possamos ir para Deus, sabe? Essa criança que tem dentro de nós, despertando ela para que a gente, nos momentos de dificuldade, também possamos ir para o colo do nosso Pai que está no céu. Essa criança que está aí dentro de você, ela aceita ser cuidada e ser guiada com facilidade muito mais do que o nosso adulto. A nossa criança interior, ela aceita com mais facilidade esse cuidado, porque o nosso adulto acha que já sabe das coisas e que não aceita nem as mudanças que Deus pede para que nós façamos. Por isso, olhemos para a criança, tornemo-nos como uma criança, na humildade e sendo humildes a tal ponto de reconhecer o quanto necessitamos de Deus e o quanto dependemos dele. Tendo uma fé simples, uma fé sem reservas, totalmente confiantes em Deus. E confie sem medo. Assim como uma criança confia em seus pais, confie em Deus, tenha essa plena e total confiança. Jesus nos chama a sermos como uma criança. Jesus nos chama a cuidarmos das crianças. Cuide das crianças que estão perto de você, da sua família, da sua roda de amizade, dos seus conhecidos, da sua casa. Cuide cada vez melhor delas. E Jesus também nos chama a sermos como tal, como essas crianças, tendo uma fé simples, sem medo, sem reservas, confiantes em Deus e sendo humildes no nosso tratar, no nosso falar, no nosso agir. Que você desperte então essa criança dentro de você e você comece a ter cada vez mais fé
em nosso Deus, confiança e buscando cada vez mais ser humilde, tendo humildade diante do nosso Deus e diante das suas atitudes, diante das pessoas, sendo uma pessoa humilde e uma pessoa com fé convicta em nosso Deus. Que Deus assim nos ajude nesse sentido e que Deus abençoe todas as nossas crianças que estão fazendo este culto lindo para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos ler Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olá, igreja! Chegamos ao final de mais um culto e eu vou fazer a oração final. Senhor Deus, obrigado pelo nosso culto, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Queremos te pedir que a gente tenha uma semana muito abençoada, cheia de alegria e risadas. Em nome de Jesus, amém. Quero aproveitar esse momento, nosso culto ainda não acabou, tá? Ainda temos mais algumas partes para acontecerem, mas eu quero aproveitar esse momento para agradecer as nossas crianças. Se dedicaram, gravaram seus vídeos, aos seus pais também que as ajudaram, e com isso fizemos esse culto assim lindo, para a glória do nosso Deus, porque Ele merece termos cada vez mais dedicação, fazermos as coisas com excelência para o nosso Deus. Por isso eu quero agradecer a cada criança que participou, que mandou o vídeo para o nosso culto, aquelas também que não puderam participar por algum motivo, e eu quero agora orar por suas vidas, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, crianças, fechem seus olhinhos agora, vamos conversar com Deus. Deus querido Pai, nosso Pai que está nos céus, obrigado a Deus por esse dia, por esse momento tão gostoso, ó Pai, que é de prestar um culto a Ti. E também, ó Deus, eu quero agradecer pela vida das nossas crianças, ó Pai. Ó Deus, obrigado porque são crianças que se dedicam, ó Deus. Obrigado por suas famílias que se preocupam em ensinar a Tua palavra a essas crianças, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada criança lá da nossa igreja, da IPI do Edu Chaves e outras crianças também que estão aqui assistindo o nosso culto nesse momento, de suas famílias, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa ajudá-las em todo tempo, que o Senhor possa as abençoar, que, ó Deus, o Senhor as livre de todo mal, de toda dificuldade, ó Pai, que o Senhor guarde, proteja, ó Deus, essas vidas, que o Senhor livre, ó Pai, as más amizades dessas crianças, ó Pai. Ó Deus, afasta, Senhor, todo o mal, todo o perigo, ó Deus. Ó Pai, que também, ó Deus, suas famílias se preocupem cada vez mais com elas, ó Deus, e que o Senhor também ajude a cada criança a se comportar, a obedecer aos seus pais, aos seus responsáveis, ó Deus. Eu peço, ó Pai, que o Senhor cuide, mas cuide, ó Pai, todos os dias, Senhor. Ó Deus, e que essas crianças, desde pequenas, possam já fazer a luz de Cristo brilhar em suas vidas, ó Pai. Que suas vozes, suas bocas, ó Pai, possam sempre falar do Teu amor para os seus amiguinhos, ó Deus. Eu oro assim, ó Pai, pedindo a Tua bênção sobre cada família, sobre cada criança, Senhor. Eu oro agradecido por essas vidas, agradecido porque nós temos elas conosco, ó Pai, e juntos assim podemos prestar mais este culto a Ti. Abençoe a cada criança, abençoe a cada família. Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ter uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Deus tem Recebam agora a bênção do Senhor. Que
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todas as crianças, sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final do nosso culto. Foi muito bom ter você e queremos agradecer porque você já abriu portas da sua casa e deixou entrar de modo online. E podemos juntos, pela nossa fé, louvar e adorar ao nosso Deus. Como é bom ter Jesus em nosso coração e no nosso lar. Obrigada pela sua presença. Curta e mande esse vídeo para os seus amigos. Deus abençoe a todos. Fica em paz. Chama boa noite.